Pública. Meu nome é William de Souza Dias, atualmente professor, mestre na Universidade Católica do Tocantins, economista no Instituto Federal do Tocantins e diretor de planejamento estratégico também no Instituto Federal do Tocantins. E aí eu vou falar com vocês hoje um pouco sobre tomada de decisão. Infelizmente, sim, para a gente conseguir ver várias ferramentas, não vai ter como a gente fazer o passo a passo de todas, mas eu vou mostrar o essencial e aí, quem sabe no futuro aí a gente marca algo com mais tempo, ok? Então, ok, vamos lá. Primeiramente, a intuição, nós estamos aqui num congresso de tecnologia, certo? E esse congresso, vocês têm tido várias palestras aí sobre várias tecnologias, vários sistemas, imagino, né? E exatamente eu queria começar com algo desse sentido, né? No processo de tomada de decisão, como que você toma decisão na sua vida, né? Como as empresas tomam decisão, né? Como a administração pública toma suas decisões, né? É baseado em intuição ou faz-se uso de modelagem, né? E utilização de tecnologias, certo? E aí, deixa eu só ligar o meu marcador aqui. Então, nesse processo de tomada de decisão, quando as pessoas se veem diante de uma situação no qual deve ser tomada uma decisão, e aí, basicamente, duas opções se apresentam, né? A primeira é o uso da intuição, ok? Não vou mentir para vocês, na administração pública acontece muito isso, né? O uso da intuição para tomada de decisão, ok? E aí, obviamente, você não faz modelagem, né? O uso da intuição mais ou menos com o uso da experiência, né? Baseado na experiência passada, e aí os gerentes, diretores, agentes, eles acabam tomando decisão com base na sua experiência. É uma forma errada de se tomar decisão? Não, né? Ainda mais quando você tem pressa, você precisa tomar uma decisão muito rápida, muitas decisões rápidas. Se você tem uma boa intuição, obviamente, fruto de experiência, fruto de processos anteriores, ok? Você consegue aí ter bons resultados. Okay? Não são os melhores? Não. Não. Se eu uso modelagem, se eu uso sistemas, eu consigo ter decisões melhores. Mas são decisões boas o suficiente, né, dependendo da realidade. Com o advento da tecnologia, da informática, certo? A alternativa de tomada de decisão baseado em modelagem, ela ficou mais palpável, né? Então, a tecnologia se tornou uma grande aliada nesse processo decisório, tanto no dia a dia das empresas, das pessoas, no dia a dia da administração pública. Não poderia ser diferente. A administração pública, muitas vezes, parece que ela anda um pouco mais devagar, mas, na verdade, a administração pública ela é um grande ambiente aí, de validação e de testes de tecnologias, certo? Então, constantemente, inovações, tecnologias que surgem no ambiente da administração pública, eles são exportados para empresas privadas, né? E vice-versa, tá? E vice-versa. E aí, eu queria testar como é que está a intuição de vocês. Antes disso, deixa eu ver se vocês têm alguma questão aqui no chat. Vamos fazer um teste aqui para ver como que está a intuição de vocês. Vi que vocês já estão colocando aí os dados de vocês. Acredito que é para chamada, né? Ninguém quer ficar de fora. Ok. Eu nem perguntei se o pessoal da administração tinha alguma questão para falar, mas quem tiver alguma questão aí, inclusive o pessoal da administração, basta ligar o microfone, se quiser fazer alguma pergunta. Às vezes eu estou em outra tela e não consigo ver
o que vocês estão fazendo. Então, pessoal, você vai abrir esse link aí, acessar esse link que está no chat que eu acabei de enviar para vocês, e você vai ter 30 segundos para responder uma questão. Nós vamos testar como é que está a intuição de vocês, se está boa, se está ruim, se você precisa ou se você não precisa de tecnologia na sua vida, tá? Eu vou aqui abrir, todos têm o link, vou mandar o link novamente, caso alguém não está no chat, o link, ok? E aí eu vou aqui, essa aqui é a pergunta, pessoal. Todos estão prontos? Né? Então, a questão é a seguinte, né? Uma xícara de café e um copo de leite, ambos com 200 ml de café e leite, respectivamente. Com um dosador limpo de 50 ml, eu retiro 50 ml de café, né, da xícara de café, obviamente, e adiciono ao copo de leite, misturando, criando um mix leite-café, ok? Com outro dosador limpo, eu venho nesse mix leite-café e retiro 50 ml, né, desse mix leite-café e adiciono ao copo de leite, ok? Ah, na xícara de café, criando agora um mix, então, café, leite, café na outra xícara. Vamos lá à pergunta, tá? Vamos à pergunta. Estou com 7 participantes até o momento. 8, 9, 10 participantes. Assim que todos entrarem aqui, eu vou apertar Enter para liberar a pergunta para vocês. Ok? Vou ver se mais alguém quer participar. Mandar o link novamente e voltar aqui para a nossa apresentação. 10 é o nosso limite. Será? Mais alguém vai entrar? Acredito que não. Vamos aqui, então, ver como está. Vai, pessoal, entra aí. Vocês têm que clicar no link aí. Vocês estão... O pessoal está saindo. Alguém não tá conseguindo clicar no link? 8. Então, vou liberar a pergunta, pessoal. 3, 2, 1, liberando a pergunta. Vocês devem escolher uma das alternativas. Faltam 8 segundos. 3, 2, 1. Acabou o tempo. Okay. Gerando o resultado. Então, veja bem. 4 pessoas estão com a intuição ok, né? Conseguiram acertar, né? Nesse caso, há tanto leite na xícara de café quanto café no copo de leite. Eu não sei se é porque é a primeira alternativa, né? E aí marcaram acidentalmente aí, mas imagino que não, né, pessoal? Mas 3 pessoas acabaram marcando as opções erradas. Se a gente fizer aqui, quem acertou aí foi o Love Site, né? Em segundo lugar, Larissa, depois Bel, né? Love Site ganhou mais pontos porque respondeu mais rápido. Ok? Então, ok. Vou fechar aqui o nosso e voltar para a nossa apresentação. Deixa eu só. Ok.
sem querer eu saí aqui da apresentação, ao invés de passar 3 dedos aqui, passei 2 dedos para o lado e acabou saindo da apresentação. E aqui tem alguns colegas aí, o professor Frederico, está aí na sala, não sei se está ouvindo. Acho que eu conheço agora, nesse momento, o Frederico. Então, continuando aqui, pessoal. Então, podemos ver, né, que apenas 4 pessoas acertaram, né? Quase 50% das pessoas com o uso da intuição apenas acabou errando a questão, né? Formando outras alternativas. Quando, na verdade, a resposta correta é que há tanto café, né? Essa é a letra A, no caso, há tanto leite na xícara de café quanto café no copo de leite. E aí modelar, muitas vezes, é algo mais simples do que parece, né? Por exemplo, aqui é uma modelagem, não precisa nem de algo muito complexo, né? Se você fizesse um quadro, colocando as informações, cada uma no seu quadrado ali, né? Uma xícara de café, a xícara, o copo de leite e o dosador, né? E aí você vai avançando ali com o dosador, você tira 50 ml de café, então aqui vai ficar 150 ml agora de café, né? E você vai adicionar no copo de leite, então vai criar um mix de leite e café, no caso 200 ml de leite e 50 ml de café, ok? E aí você vem com um outro dosador limpo e retira 50 ml desse mix de 250 ml aqui, né? Que passa a ficar com somente 200 ml. Esse mix, como você misturou, ele vai respeitar a mesma proporção, né, de café e leite no dosador. Então, quando você retirar 50 ml desse mix café com leite, respeitando as devidas proporções, você vai ter no dosador 10 ml de café e 40 ml de leite, ok? E vai devolver para o copo de café, né? Então, veja, você vai ficar na situação final com 160 ml de café e 40 ml de leite. E na segunda opção, 160 ml de leite e 40 ml de café. Portanto, há tanto leite no copo de café como café no copo, no copo de leite, né? Então, veja que a intuição, muitas vezes, ela leva você a tomar decisões equivocadas, né? Leva você a cometer falhas, tá? Beleza? E aí, se eu perguntar para vocês agora, responda em 10 segundos, né? E fizesse uma outra pergunta para você, por exemplo, quantas bolas de tênis cabem na sala, né? Numa sala de aula, por exemplo, aí você vai começar a perguntar, uai, mas espera aí, né? Estamos online, eu sou de Gurupi, a sala aqui é pequena, eu sou da Católica, a sala aqui é grande, eu sou da UFT. Então, assim, você começa já a fazer perguntas, antes de você chutar, você começa já a se perguntar, né? Antes de chutar centenas, milhares, enfim. E alguém pode falar, uai, o número de bolas vai ser o volume da sala dividido pelo volume da bola. Isso é modelagem, né? Aqui eu fiz uma modelagem matemática, uma fórmula matemática que representa, então, o número de bolas que teremos nessa sala hipotética. Tá? A questão, ainda assim, existem outras questões a serem levadas em consideração. Existem alguns outros pressupostos que devem ser esclarecidos. As bolas estão empilhadas, a sala está sem mobília, sem cadeiras, as bolas, elas se encaixarão ou não se encaixarão, as bolas se comprimem ou são rígidas, né? E, então, assim, todas essas questões, elas devem ser respondidas antes de você tomar uma decisão, antes de você informar, né, qual a decisão você está tomando, ok? Então, por que eu preciso, muitas vezes, modelar, por que eu preciso utilizar, né, de tecnologias para auxílio à tomada de decisão? Porque a realidade, em geral, ela é complexa, tá? As informações, elas podem ser, muitas vezes, contraditórias, ambíguas,
sujeitas a convicções pessoais, os recursos são escassos, e aqui no ambiente que nós estamos falando, o recurso público, ele é ainda mais escasso, né? E dado que ele é público, o uso dele tem que ser ainda mais responsável, né? Certo? Decisões e suas consequências muitas vezes podem ser conflitantes e desconhecidas. Por exemplo, eu posso ter uma decisão na administração pública onde o pessoal do financeiro quer puxar para um lado, o pessoal da área fim quer puxar para um outro lado e o pessoal da TI quer puxar para um outro lado. E aí, qual a melhor decisão? Então, por isso, muitas vezes, você tem que modelar para você tentar chegar ali a decisões menos subjetivas, decisões que possam, inclusive, ser replicáveis e repetidas, né? Teve um estudo que a gente fez, eu não vou citar um órgão, né, que a gente fez aí, e aí esse órgão aplicava multas. E cada multa, ela tinha um valor diferente. Às vezes, multas semelhantes, infrações semelhantes, situações semelhantes levavam a multas de valores totalmente diferentes. E aí nós fizemos um trabalho de modelagem lá, utilizando uma das ferramentas que eu vou mostrar para vocês aqui, e acabou se padronizando mais esses valores, né, de multas, enfim. Então, exatamente isso, né? Muitas vezes você elimina, retira a subjetividade do processo com o uso de algumas tecnologias. Tá? E aí é necessário, muitas vezes, você atender padrões mínimos de qualidade. E por isso que você precisa, muitas vezes, modelar para que você não atinja esses padrões mínimos, ok? E aí, antes de entrar nas ferramentas em si, trouxe esse print aqui, né, que é do Fórum Mundial Econômico, que fala que as profissões de 2020, no topo das profissões, no primeiro lugar, está soluções de problemas complexos. Você acha que para solucionar problemas complexos, depois de vocês terem derrapado aí no copo de leite, na xícara de café, você acha possível tomar esse tipo de decisão hoje, sem auxílio de tecnologia? Essas palestras assim, são interessantes, né? Porque eu costumo dar essas aulas para alunos presencialmente. Aí os alunos, não é possível, né? Sempre tem uma... eu vi teu comentário agora, Frederico. Grande abraço. Então, o pessoal geralmente fala, né? Não é possível, não é possível. Essas aulas online é um eterno silêncio que eu estou falando sozinho, né? Não, Simone, é porque eu saí do slide mesmo. Eu vim aqui para olhar o chat mesmo, tá? Voltando para o slide agora. Então, pessoal, no topo do topo ali, das profissões do futuro, tá? Então, aqui é um relatório, o futuro do emprego no mundo, tá? Esse relatório é um relatório que fala sobre o futuro do emprego, né? Tenta prever aí. Em 2015 já estava, e 2020 continua essa, em primeiro lugar, soluções de problemas complexos. Então, como você pode ver, é inevitável o uso de tecnologia para a tomada de decisão. Na administração pública, nas empresas privadas, na sua vida pessoal, hoje você deve aplicar tecnologias, tá? Para te ajudar a tomar decisões melhores, ok? E aí, o primeiro exemplo que eu vou citar para você aqui é um exemplo de pesquisa operacional, tá? E aí eu coloquei seleção de projetos, porque nós estamos aqui estou falando de serviço público, então isso é algo recorrente no serviço público. E aí vou colocar seleção de projetos, no caso, com programação inteira binária, que a gente acaba já vendo programação linear inteira e inteira binária, né? Acaba vendo três coisas numa só. E aí, vamos supor um problema desse tipo aqui. Você tem 5 projetos, projeto A, B e C, ok? Você tem um desembolso anual para investimento daqueles projetos, okay? No máximo, o seu limite ali é 25 milhões, tá? Você tem uma previsão de retorno de cada um
dos projetos em milhões. Projeto A tem uma previsão de 20 milhões, e, enfim, projeto E, 30 milhões. Tá? Aí você tem o ano 1, ano 2 e ano 3. Pergunta: qual projeto deve ser selecionado que vá maximizar o retorno? Algum aluno mais esperto aí pode tentar fazer de cabeça, né? Obviamente, assim como no exemplo do café, naturalmente vai ter pessoas que vai chegar nessa decisão, talvez correta, ou uma decisão talvez até próxima do real, ok? Mas, mas nem sempre, né? Você não pode garantir que sempre você vai chegar na melhor decisão correta, utilizando a intuição, tá? Isso não é algo replicável, muitas vezes, por mais que você seja inteligente. Então, por isso que nós temos que aprender a fazer modelagem, porque com o uso da tecnologia, nós chegaremos no melhor resultado 100% das vezes, se você não, obviamente, errar aí na modelagem. E aí, então, eu vou abrir aqui uma planilha no Excel. Trouxe aqui aqueles mesmos dados, deixa eu só apagar isso aqui. Trouxe aqui os mesmos dados, né, dos projetos. Só colocar os fundos disponíveis aqui, acho que eu mexi em algumas coisas aqui. 25 milhões, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui no Excel é utilizar o Solver, né, baseado, lógico, em programação em ciência operacional. Especificamente, estaremos usando aí a programação inteira binária, certo? Por quê? Veja bem, eu vou resolver em etapas para mostrar para você, mas o que acontece? Se fosse só programação linear, eu poderia chegar em decisões do tipo assim, faz 2,5 projeto A e 2,5 projeto B. Na verdade, não daria, porque meu limite, já estourou o meu limite, passou 2,5 milhões do meu orçamento, né? Aí você pode ficar chutando, né? 2,3 é um negócio mais ou menos assim, pelo que eu lembro, a solução de programação linear. Mas esse número, ele faz sentido eu executar 2,3 projeto A e 2,3 projeto B? Muitas vezes, quando eu estou falando de administração pública, esses projetos é o seguinte: eu tenho um problema, esse problema foi identificado, a população reclamou de uma estrada, a população planta, sei lá, milho, e aí esse milho, para ser escoado, não tem ponte, a estrada é ruim, os caminhões quebram, e aí a população quer que o governo faça uma ponte lá, uma ponte e arrume a estrada. Aí, sei lá, o projeto A, às vezes, é a ponte, o projeto B é a estrada, arrumar a estrada, o projeto C é asfaltar a estrada, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Tá? E aí o Estado ele tem que escolher quais projetos ele vai executar que vai retornar o retorno à população. Aí, nesse caso do Estado, às vezes nem sempre o retorno é em milhões, às vezes o retorno é em satisfação, em escoação, às vezes é em milhões, né? Às vezes o quanto aquela estrada permite que seja escoado de produção, e aquela produção replica ali em PIB, Produto Interno Bruto daquela cidade, daquele estado. Aí, bem, não tem sentido eu fazer duas pontes, ou 2,3. Primeiro, 2,3 pontes tem sentido? Não tem sentido eu fazer 2,3 pontes. Né? Aí você fala, mas faz sentido fazer duas. Será se faz sentido fazer duas? Né? Eu não sei se tem algum engenheiro civil aí, mas cada ponte... Qual é a definição de projeto, primeiramente? Né? Projeto é algo que nunca foi feito e é feito uma vez e pronto. Aquela vez ali ele é um projeto. Não foi feito, pelo menos não por aquela pessoa, né? Não naquele lugar. Né? Algo novo, né? E aí, portanto, ele está sujeito a várias situações. Então, por mais que eu tenha a mesma ponte, embora alguns prefeitos de algumas cidades do país já tenham feito isso, né? O rio é mais largo, é mais estreito, a altimetria do terreno é diferente. Então, assim, vai alterar a largura do rio, enfim.
a própria, a própria a tipologia do terreno, né? Talvez vai exigir uma fundação diferente, enfim. Cada projeto é um projeto, não faz sentido também, assim como não faz sentido eu fazer 2,3 pontes, né? Um exemplo, não faz sentido você fazer 2 pontes, porque não tem como repetir, vai ser outra ponte, vai ser outros custos, vai ser outro desembolso, é exatamente outro projeto, não tem como. Então, a única coisa que faz sentido aqui, ou é eu fazer, ou é eu não fazer determinado projeto. Então, a minha decisão é do tipo zeros e uns, ok? Zeros e uns. Né? E aí aqui, então, eu vou pedir nessa célula amarela aqui, que o Excel resolva para mim e imprima aqui nessas zeros e uns. Uns para os projetos que eu preciso executar e zeros para os projetos que eu não vou executar, ok? E aí aqui eu tenho as minhas restrições. Quais são as minhas restrições? É a quantidade de projeto vezes o custo dele. Então, assim, se for 1, então vai multiplicar 1 por 6. Se for 0, 0 por 6 dá 0. Então, ele vai somar esse custo para mim. Nesse caso aqui, ó, como o projeto tá 1 em 1 aqui, ele somou, tá vendo? 1 vezes 6 mais 1 vezes 5 deu 11, tá? Por isso que tá 11 aqui. Esse aqui também, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 7 dá 7, somando dá 8. É isso que está acontecendo aqui, ok? Essa informação era necessária, porque esse valor não pode ultrapassar 25 milhões, ok? E aqui, uma outra informação que tem aqui é o objetivo do nosso projeto, da nossa decisão aqui, é maximizar o retorno. Aí quem é o retorno? O retorno vai ser se eu fiz ou não fiz aquele projeto multiplicado pelo seu retorno esperado. Então, nesse caso, 1 vezes 18 milhões mais 1 vezes 30 milhões. Então, aqui, eu espero que tenha ali naquela célula 48 milhões. Aqui está zero, aqui está zero. À medida que for alterando esses valores, ele vai alterando aquele retorno. Então, 48 milhões. Por quê? 1 vezes 18 mais 1 vezes 30. Beleza? Eu estou explicando isso aqui para a gente conseguir, então, avançar na resolução. E aí, com a pesquisa operacional, como ficaria essa solução? Aqui no Excel tem um menu Dados, para quem não conhece, e aí tem uma ferramenta chamada Solver. Se você não tem no seu Excel aí, depois você pode pesquisar no YouTube rapidinho como é que instala o Solver. Tá? No meu caso aqui é bem facinho, eu só vou aqui, clico aqui, clico aqui em Solver e mando instalar, então é rapidão. No seu caso aí pode ser um pouco mais complexo, se você usa o Windows, vai ter que menu, opções, suplementos, ir, e depois seleciona Solver lá um negocinho, tá? Mas aí você vê lá no YouTube, ok? E aí no Solver, basicamente o que eu vou estar informando aqui nessa primeira célula ele está pedindo configure o objetivo. O objetivo é aquela célula ali, né? Então você vai aqui e seleciona o objetivo. O objetivo é maximizar o nosso retorno. Depois quer dizer, ele pergunta, é para maximizar ou para minimizar? Em alguns casos, quando eu estou trabalhando com custos, né, se fosse em vez de retornos, custos aqui, eu pediria para minimizar, tá? Nesse caso, eu vou maximizar. E aí ele fala, alterando quais variáveis, ou seja, quais são as variáveis de decisão. Ele vai alterar essas variáveis aqui, ó. Então, ele vai mexer nesses zeros e uns aqui. Na verdade, ainda não, ele pode não determinar valores de zeros e uns, né? Vai depender de eu falar pro Excel que são zeros e uns, né? Então, eu vou retirar aqui nossas, resetar as restrições, e aí vou adicionar, eu resetei foi tudo, né? Selecionar aqui de novo, e aí adicionar as restrições. As restrições são aquilo que o meu modelo tem que respeitar. Nós já vimos, ó, que esse valor aqui, que é o valor que vai ser utilizado de recurso, ele tem que ser menor ou igual o valor do recurso disponível, que é 25 milhões, tá? E aí eu vou adicionar isso 3 vezes, ou seja, esse valor aqui tem que ser menor ou igual 25 milhões, adicionar esse valor aqui tem que ser menor ou igual a 25 milhões, e vou adicionar, tá?
Se eu fizer só isso e deixar aqui no nosso solver, aí a gente vai ter, ele vai me trazer aqui, né, utilizar aqui o Simplex, LP Simplex, né? E eu mandar o Excel resolver, ele vai me trazer aqui uma alternativa que muitas vezes não expressa, tá, o que nós queremos, né? Por exemplo, nós já falamos para ele aqui, não faz sentido eu executar, por mais que aconteça no Brasil, um projeto de 0,44, por exemplo, de um projeto de asfalto, né? Asfaltar só 42% aí, né? Talvez asfalto até faça um pouco de sentido, né? Mas ponte, não tem como eu executar 42% da ponte, vai ajudar o quê, né? 1,69 pontes, não tem sentido, né? Então, por isso que eu tenho que adicionar algumas restrições no meu modelo. Então, eu vou aqui no meu solve. Então, ó, não faz sentido ser número quebrado, né? Aí eu vou lá, então, beleza. Então, eu vou adicionar, dizer que essas variáveis aqui, elas têm que ser... E aí eu tenho a opção aqui inteira e binária, né? Se eu colocar inteira, ele vai fazer aquilo que nós já falamos mais cedo. Vai trazer um volume inteiro, tá? Uma quantidade inteira, mas que muitas vezes não expressa, ele já trouxe binário, né? Ok, ele não fez o que eu imaginei que ele faria, que era colocar um 2 aqui, mas o certo mesmo é eu ter colocado, no caso aqui, essa variável, ela binária, ok? Ele já trouxe ali por uma questão de talvez coincidência, esse valor binário. Okay? Tá bem lentinho, não sei se é porque está na apresentação, tá? Está um pouco lento o meu Excel aqui. Então, olha só, olha a solução que ele me trouxe, certo? Ele trouxe para eu não executar o projeto A, executar o projeto B, C, D e E. Eu vou utilizar 24 milhões do recurso a cada ano e vai ter uma folga para mim ainda de 1 milhão, né? Em cada ano. Essa folga é só subtrair, né, o que estava disponível menos menos o que foi utilizado, né? E com isso eu vou ter um retorno aí, nesse caso, de 103 milhões. Então perceba que, por mais que algum de vocês tenham feito isso de cabeça, tenha chegado no mesmo resultado, né? Aqui é muito mais rápido, né? Se eu ficar, não, corrige para mim, não é mais 7, agora é 8, não é mais 1, é 5, enfim, é só você mandar rodar o solver de novo, né? É muito mais rápido do que você ficar estressando aí a sua mente, tá? Pessoal, tá apresentando o Excel, não tá não? Vocês não estão vendo nada? Estão vendo o Excel, pessoal? Não, professor, não está compartilhando a tela. Uai, gente, pelo amor de Deus, eu tô aqui falando há 2 horas aqui. Caramba. Putz, gente, eu tô aqui falando há 2 horas, né? E vocês aí, Agora sim. alguém podia ter ligado o microfone e falado alguma coisa. O que eu apresentei para vocês foi essa planilha aqui. Ok? E aí, para vocês, utilizando o Solver aqui, né? Beleza? Tinha lá os projetos que eu mostrei para vocês no slide. Estão enxergando agora, pessoal? Tá, ok. E aí eu estava mostrando para vocês essa planilha que traz lá os projetos, traz o retorno em milhões, e aí eu quero saber quais projetos são mais viáveis, né? Eu vou alterar aqui alguns valores, né? Imagina que esse projeto A ele deu retorno de 25 milhões, esse projeto B, depois de um estudo, é identificado que ele não é 30, é só 25 milhões de retorno, e assim por diante, né? Eu quero que o Excel, então, me fale qual projeto devo ou não devo executar. Okay? Vou no meu solver, tá?
já tenho as restrições configuradas e mando resolver, ok? Ele vai trazer para mim, então, os projetos que eu devo executar, ok? É um pouco lento, mas continua sendo, inclusive, aqui nesse caso, os mesmos projetos B, C, D e E, ok? Para quem não viu, a única configuração que foi feita aqui, pessoal, foi o seguinte, tá? Eu defini o objetivo, que é um resultado, né? O que é o objetivo? Né? Nesse caso aqui, maximizar o retorno, nesse caso, o retorno em milhões. Então, o meu retorno em milhões vai ser se eu vou ou não vou executar aquele projeto, vezes o retorno daquele projeto. Nesse caso, como eu executei o projeto B, C, D e E, vai ser basicamente a soma de 25 mais 20 mais 18 mais 35, que nesse caso deu 98 milhões, ok? Aqui eu tenho a restrição, que é basicamente o custo do meu projeto multiplicado por uma variável de decisão que é binária, se eu vou, se eu não vou fazer aquele projeto, multiplicado por aquele custo daquele ano, e esse custo ele não deve ultrapassar o recurso disponível de cada ano. Então, foi isso que foi configurado aqui. Então, eu vou resetar para vocês acompanharem, porque vocês não acompanharam. Eu estava falando sozinho, né? Então, eu vou selecionar aqui agora o meu objetivo, que é basicamente a multiplicação da minha variável de decisão binária pelo retorno. Eu vou dizer que eu quero maximizar esse retorno. Vou falar que o Excel tem que mexer nessas células aqui, ok? Vou adicionar as restrições. Nesse caso, o valor do gasto nos meus projetos tem que ser menor, do meu primeiro ano tem que ser menor ou igual a 25 mil. No segundo ano, o valor gasto no meu projeto tem que ser menor ou igual também a 25 mil. E o valor gasto no terceiro ano também tem que ser menor ou igual a 25 mil. E também já vou adicionar que essas variáveis aqui têm que ser binárias, né? Não podem ser nem inteiras, né? E nem números quebrados, ok? Aí eu posso mandar o Excel resolver. Aqui, vou selecionar aqui o Simplex, ok? Que é o método de resolução, de programação linear, ok? E mando resolver. Ele vai trazer, então, aquela solução que a gente tinha encontrado, ok? E aí, se você alterar, pessoal, esses valores aqui, você pode chegar a resultados diferentes, né? Não, no primeiro ano foi feito aqui, a empresa que ganhou a licitação vai fazer por 4 mil, né? Vai ser o desembolso 4 milhões em cada ano. E aí você pode, por exemplo, mandar de novo, rodar o solver, já está configurado, mandar resolver, e ele pode trazer um resultado diferente, né? À medida que você vai mexendo nas variáveis. Veja, como eu mexi, o projeto A ficou mais atrativo, ele passou a executar o projeto A, e o projeto C não será executado nesse caso. Tá? Ainda tem uma folga ali de 1 milhão no primeiro ano e 3 milhões no segundo ano e de 0 no terceiro ano. Isso aqui, pessoal, então é programação precisa operacional, programação linear inteira, binária, auxiliando aí no tomada de decisões, ok? Vou voltar aqui para o nosso slide. Esse foi um dos métodos. Um outro método que eu tenho também para seleção de projetos sobre incertezas ou risco, né? Por exemplo, uma empresa de engenharia, por exemplo, está considerando várias alternativas de projeto a serem desenvolvidos, né? Esses incluem construção de um parque de escritório, de um prédio, de um shopping center, de um armazém, de um condomínio. E aí, o sucesso financeiro desses projetos depende do movimento da taxa de juros nos próximos 5 anos. Vários projetos e os seus retornos em milhões são dados, né? Certo? Uma vez que a taxa de juros cairão, permanecerão estáveis ou aumentarão. Então, eu tenho que simular vários cenários. Pode cair, pode subir a taxa de juros, e dependendo do movimento que a taxa de juros fizer, os meus resultados alteram, né? E aí foi feito, né, essas projeções. Se eu fizer um parque de escritórios e a taxa de juros crescer, eu vou obter um retorno de 4,5 milhões, né? Mas, se a taxa de juros cair,
o meu retorno, que era para ser de 4,5, vai ser de 0,5. E assim por diante. Se eu fizer um armazém e a taxa de juros crescer, eu vou ganhar só 1. Mas se a taxa de juros cair, eu vou ganhar 1,7. Certo? Então, qual que é o melhor projeto para selecionar nesse caso? Qual dos projetos você executaria? Né? O condomínio, o shopping center, o armazém, né? O prédio comercial. E aí tem algumas probabilidades aqui. Tá? Uma das questões desse método é que quando eu tenho uma diferença entre riscos e incertezas, né? Parece a mesma coisa, tá? Mas não é. Com a incerteza, eu não tenho probabilidades, eu não tenho dados, certo? Por exemplo, uma viagem a Marte, ninguém nunca foi a Marte. Eu tenho muitas incertezas nessa viagem, tá? Agora, uma viagem daqui para Brasília de avião, eu tenho muitos riscos. Eu tenho os riscos, né? E são calculados, existe a probabilidade calculada de uma aeronave cair, né? Ou se você vai de carro, de um acidente de carro, e por isso aqui na tabela traz essa probabilidade. Nesse caso, quando tiver uma situação, né? Quando eu tenho probabilidade, eu tenho uma decisão sob risco, né? Quando eu não tenho probabilidade, eu tenho uma decisão sob incerteza. E esse próximo método que a gente vai ver, ele aborda esses dois tipos de coisa. Né? Eu vou tentar ser mais breve, porque o nosso tempo já está bastante esgotado. Basicamente é o seguinte, eu tenho nessa parte azul aqui, decisão tomada sob incerteza, ou seja, não vou considerar que é como se eu não tivesse essas probabilidades disponíveis. E aqui, caso eu tenha probabilidades disponíveis, eu uso esse outro método aqui. Então, e aí essa teoria da decisão traz aí que você pode utilizar alguns critérios para esse tipo de decisão. Alguns critérios são maximax, maximin, Laplace e o critério do realismo. E cada um tem o seu método aí. Isso aqui quando eu não tenho probabilidade, tá? O maximin, o maximax, aliás, é um critério otimista. Você vai, não, eu acho que eu estou otimista que vai crescer, e aí eu acredito que vai ser o melhor cenário. É tipo, imagina um cara que tinha 1 bilhão para investir, e aí o Bolsonaro ganhou, e ele acredita muito no Bolsonaro. Né? Ele vai escolher um critério otimista, e vai tomar a decisão dele baseado nesse critério, até porque ele não tem probabilidades. Nesse cenário aqui, ele não tem probabilidades. Okay? E aí, por esse critério, o maior dos cenários, aí você vai utilizar uma fórmula de máximo, né? Nesse caso está max aqui, porque o meu está em inglês, mas você vai digitar máximo aí, e aí ele pega o máximo valor daquela linha, que no caso é 4,5. E aí, assim por diante. Aqui é 2,5, aqui é 1,7, aqui é 3,6, enfim. E aí tem aquele cara que é petista, o Lula perdeu, ele tem 2 bilhões, ele acredita que vai ser tudo uma grande merda, né? E aí ele não quer investir. Então ele vai fazer o seguinte, na verdade ele vai investir, mas ele vai investir em algo mais conservador, que garanta dos mínimos, né? Dos mínimos, você sempre vem do final para o início, dos mínimos garanta o máximo. Aqui dos máximos garanta o máximo, né? Então, depois que eu peguei o máximo, aí dos máximos eu peguei o máximo, tá vendo? Dos máximos valores eu escolhi o maior deles, né? Nesse caso, eu investiria no parque comercial. Se eu estou pessimista, tá? Eu pegaria os mínimos, nesse caso, de cada linha, então, o mínimo de cada linha, tá? E dos mínimos, eu escolheria o maior. Nesse caso, eu investiria em prédio comercial, ou seja, eu estou pessimista quanto ao que vem por aí nos próximos anos, então eu quero saber qual projeto eu garantiria o maior dos mínimos, né? Então, seria esse projeto aqui, que ou eu ganharia 2,5, 1,9 ou 1,5. Não tem opção de eu ganhar menos que 1,5. O meu 1,5 ali está garantido. Um outro critério é o critério de Laplace, né?
o equal likelihood, né? Igualdade de probabilidade. Ele fala assim, ó, imagina que cada um dos cenários, dos estados da natureza ali, que o método chama, crescimento estável, declínio, tenha a mesma probabilidade de acontecer. Veja, eu não tenho probabilidades, eu estou falando que eu vou chutar como se eles tivessem a mesma probabilidade de acontecer, e aí eu vou fazer o seguinte, multiplicar o ganho de cada um deles por 1/3. Né? Então, está aqui, ó, o retorno do primeiro, 4,5 vezes 1/3, mais 1,7 vezes 1/3, mais 0,5 vezes 1/3. E aí, faz isso e repete para todos os outros. Nesse caso, se cada cenário acontecer na mesma probabilidade, na mesma proporção, eu deveria investir ou no projeto parque comercial ou no projeto do shopping. Okay? E o último dos critérios aí sobre incerteza seria o do realismo. Tá? E ele faz o seguinte, ele atribui esse valor aqui, que eu vou colocar em cor diferente, um verde aqui, forte. Agora eu vou checar mais o chat, né? Porque vai que eu não estou apresentando, né? E aí, nesse caso aqui, ele fala o seguinte, que você vai atribuir um alfa, que é um número de 0, que vai de 0 até 1, de acordo com o seu pessimismo ou seu otimismo. Quanto mais próximo de 0, mais pessimista você está. Quanto mais próximo de 1, mais otimista você está. Então, imagina. E aí, o que ele faz, basicamente, ele pega o melhor cenário, multiplica pelo alfa, então, 4,5 vezes o alfa, né? E ele pega o pior cenário e multiplica por 1 menos o alfa, no caso, que é um beta, né? 1 menos o alfa. Então, e soma. Então, esse melhor cenário vezes o alfa, mais o pior cenário vezes 1 menos o alfa. Tá? Então, por isso que quanto mais perto de 1, mais otimista. Veja, se eu coloco 0,8, é um número muito otimista, ele vai levar uma decisão, inclusive, muito parecido com o Max e Max, que é um critério bastante otimista. Se eu colocar, por exemplo, 0,2, sou petista, né? E aí eu escolho o máximo desses valores, ó, ele vai me levar para o critério pessimista, que é 1,7, seria o maior nesse cenário. E, beleza? Vou dar um Ctrl V aqui para não bagunçar o Corel. Agora, imagine que foi lá um economista, uma consultoria de economistas, fez um estudo e falou: a probabilidade da taxa crescer nos próximos anos é só 10%. Ou ela vai crescer 10% no período, enfim. A probabilidade dela permanecer estável é 40%. E a probabilidade dela declinar, dela cair, é 0,5%, né? Ou seja, 50%. Nessa situação, eu poderia calcular o valor, então, esperado. É um critério do valor esperado. Né? E aí, como que esse critério faz? Ele é parecido com o Laplace, só que o Laplace aqui, ele multiplicou tudo por 1/3. Né? Ou seja, é como se cada cenário tivesse a igualdade de probabilidade. Aqui não, ele vai multiplicar pela probabilidade. Então, vai multiplicar o retorno daquele cenário multiplicado pela probabilidade de acontecer, mais o retorno do outro cenário multiplicado pela probabilidade, assim por diante. E aí ele gera esses valores aqui. E aí, desses valores, eu vou investir naquele, né, escolher o maior, obviamente, que é o projeto de condomínios, e vou investir, então, no projeto de condomínios. Mas, professor William, qual é o melhor critério? Se você tem as probabilidades, tá, confiáveis, esse critério do valor esperado é o melhor critério. Então, veja, me jogaram para tudo quanto é lado, né? No projeto comercial, do parque, do prédio, do shopping, ninguém quer falar de condomínio, né? Agora, com essas probabilidades aqui, o certo seria investir ali nos condomínios. Okay? Tranquilo? Não sei se estão todos aí. Continuando aqui a nossa
esse foi o nosso segundo método, tá, pessoal? E o terceiro método, eu gosto desse bastante, né? Ele é um método que eu acho bastante robusto, inclusive para usar no dia a dia, porque ele mistura aí quali com quant, né? Quali com quantitativo, existem várias ferramentas, né, para decisão sobre múltiplos critérios. Uma delas é essa AHP, né, que é a análise de decisão sobre múltiplos critérios, quando você tem muitos critérios a ser levado em consideração. E aí, ela é uma técnica quali-quant, tá? Vai reduzir a subjetividade da decisão. Você pode utilizar essa técnica aqui para escolher um celular, para escolher um carro, para escolher um apartamento, para uma série, infinidade de coisas, para a empresa, para escolher quais projetos ela vai investir, enfim. Tá? Aí algumas coisas que nós temos que saber antes, ele vai fazer uma comparação para a par de cada alternativa, a gente vai atribuir, de acordo com o grau de intensidade, alguns valores. Por exemplo, se um critério tem a mesma importância do outro, você vai jogar 1. Se ele tem importância absolutamente maior, você vai colocar 9. Né? Dá para escolher até namorada com isso aqui, né, pessoal? Por exemplo, o critério é beleza, e a menina, você tem duas alternativas, e uma menina é tão bonita quanto a outra, então você vai colocar 1, porque o critério, né, na verdade, desculpa, você está comparando, porque são dois momentos. Primeiro eu comparo critério com critério, então eu vou comparar beleza com a menina ser gente boa. Se os dois, tanto a beleza como a menina ser gente boa, né, ou o menino, no caso das meninas, aí, tem o mesmo peso, então você vai atribuir 1, porque eles têm a mesma importância. Se não, se, por exemplo, beleza é muito mais importante que ser gente boa, aí você vai botar 9, é muito mais importante. Ser gente boa a gente ensina, né? Ou não, ser gente boa é muito mais importante, então você vai botar 9 para ser gente boa e 1, né? Na verdade, 1 sobre 9 para ser bonito, né? Enfim, vou explicar isso aí. Só para você entender essa tabela aqui de grandeza. O que basicamente ele vai fazer é comparar cada critério. Primeiramente, ele compara cada critério, estabelece o peso para cada um dos critérios. Depois ele compara cada projeto em relação a cada critério, tá? E depois ele faz uma ponderação aí do peso dos critérios com a avaliação de que cada projeto teve em cada critério, e aí ele chega num score. Esse score vai falar para você, com a probabilidade de tantos por cento é melhor você escolher o projeto 1, né? Ou o celular 1, ou a casa 1, ou a bicicleta 1, ou o namorada 1, né? A, B, C. Tá? E aí vamos abrir então a planilha. Deixa eu só olhar o meu chat aqui, ver se eu não estou vacilando de novo. Abrir nossa planilha aqui. E aí, basicamente, o que ele faz é o seguinte: imagina que você tenha 4 projetos, né? Você tem projeto 1, projeto 2, projeto 3, tá? Aqui. E você tem que escolher qual que é o melhor projeto. Tá? Aí você vai decidir quais critérios você vai utilizar. Nesse caso, eu estou utilizando o Excel, mas existem outros. Eu vou indicar no final uma página que facilita um pouco, mas você tem que saber usar. Né? O Excel ele acaba sendo mais universal. E aí, você tem, então, 3 projetos para selecionar, baseado em 4 critérios. Nesse caso, são indicadores, né? Eu coloquei indicadores aqui, sei lá, imagina, são indicadores geralmente qualitativos. Se eu já tenho indicadores quantitativos, fica fácil de eu decidir, né? Certo? Agora, se são qualitativos, é mais difícil de decidir ali. Okay? E aí, primeira coisa, você vai comparar cada indicador com cada indicador. Ou seja, cada critério entre si, né? Para a par. Quando sempre que eu comparar aquele indicador com ele mesmo, o resultado vai ser 1, né? Porque lembra da tabela que eu mostrei para vocês? É a mesma importância. Obviamente que o indicador 1 vai ter a mesma importância do indicador 1. O indicador 2 vai ter a mesma importância do indicador 2.
assim por diante, né? Então, essa coluna diagonal aqui, ó, pode ver que ela é toda né? É como se estivesse comparando a beleza com a beleza, são a mesma importância, né? E aí depois, o que eu faço é atribuir pesos, né? Nesse caso, o indicador 1 é 3 vezes mais importante que o indicador 2, por isso que está atribuído o número 3 aqui. O indicador 1 é 6 vezes mais importante que o indicador 3 e ele é 9 vezes mais importante que o indicador 4, que é os critérios selecionados. Imagina aquele caso que eu coloquei do namorada, né? Então, e esse indicador 1 seja beleza, então a beleza é 3 vezes mais importante do que a, o quão bem sucedida a pessoa é, sei lá. A beleza é 6 vezes mais importante se o cara é engraçado ou não, se a menina é engraçada ou não, né? E assim por diante. E aí você vai comparando critério a critério. Obviamente, se você preencher esse lado da matriz, esse lado de cá de baixo é o espelho. Porque eu já comparei, aqui eu vou comparar o 2 com o 1, certo? Mas eu já comparei o 1 com o 2. Eu disse que o 1 é 3 vezes mais importante que o 2. Portanto, o 2 vai ser 1 sobre 3, 1 dividido por 3, vezes mais importante do que o 1. Ou seja, ele é 0,3 vezes mais importante que o 1, ou seja, ele é menos importante que o 1. E aqui tem que ter uma certa consistência, beleza, gente? É por isso que ele vai gerar um índice aqui depois, que é o índice de consistência, que deve estar inferior a 0,1. Se esse índice está superior a 0,1, quer dizer que você tem que refazer os julgamentos, porque você está dizendo que você está sendo contraditório aqui. Você está dizendo, por exemplo, que é aquela situação, vou usar times, né? O Flamengo, o Corinthians é melhor do que o Flamengo é melhor do que o Vasco. Então, obviamente, eu só posso dizer que o Vasco é pior, na mesma proporção, né, que o Corinthians. Então, se o Corinthians é 2 vezes melhor que o Flamengo e o Flamengo é 2 vezes melhor que o Vasco, eu só posso esperar uma conclusão de que o Corinthians seja 4 vezes melhor do que o Vasco. Deu para entender mais ou menos? O Corinthians é 2 vezes melhor que o Flamengo e o Flamengo é 2 vezes melhor que o Vasco, né? Então, o Corinthians tem que ser 4 vezes melhor do que o Vasco. Se eu fizer algo, não, o Corinthians é só 2 vezes melhor que o Vasco, aumenta meu índice de consistência, né? Vai gerar vai piorar a minha razão de consistência, né? Que é esse outro indicador aqui, que é a razão de consistência, tá? Depois que eu faço as comparações todas, eu somo uma coluna, tá? Vai me dar um somatório aqui. Depois que eu tenho esse somatório, eu vou normalizar, né? Vou pegar esse valor aqui e vou dividir pelo total da coluna. Esse valor aqui dividido pelo total da coluna. Assim por diante, né? Vou chegar nesses dados aqui, certo? Então, ó, dividindo, né? Esse valor pelo total da coluna e assim por diante, né? Esse valor aqui pelo total da coluna, certo? Depois que fizer isso, é feita uma média desses valores aqui, certo? Faço uma média e aplico essa média, vem para cá. Essa média vai ser o peso de cada um desses critérios, tá? Caso essa razão de consistência seja observada. Esse número, e aí esse número aqui é feito vários cálculos, né? O primeiro cálculo essa matriz A, que eu chamei de matriz A, vai ser uma multiplicação de matrizes, né? Vai multiplicar por essa matriz W aqui, então eu vou ter uma matriz AW, certo? Então eu vou utilizar a multiplicação de matrizes aí, como você pode ver, ó, M multi. No seu caso aí, se você for usar, você vai usar acho que é multi-M no seu Excel. Então você bota a multiplicação de matrizes, ele vai trazer esse resultado aqui. Depois eu divido essa matriz aqui, eu vou dividir por essa matriz aqui, W. Chego nesses altos valores aqui, né? Pego esses altos valores aqui, divido por 1 menos N, tá? E aí eu chego no meu índice de consistência. Esse aqui é um índice de consistência unitário. Aqui serve para eu identificar o seguinte, às vezes foi só um critério que eu errei muito, aí eu já identifico aqui qual critério foi, para eu refazer aqui a minha relação, tá? E aí eu consigo corrigir aquela relação para melhorar o meu índice de consistência. Depois que eu faço isso com os critérios, né, lembrando da nossa imagem aqui, ó, eu comparei critério com critério, falta agora eu comparar cada projeto com cada critério.
certo? E aí é basicamente isso. Então, eu vou comparar o projeto 1 com cada um dos outros projetos. Projeto 1 com projeto 1 vai dar 1, né? Projeto 2 com projeto 2 também vai dar 1. É a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Só que, ao invés de comparar os indicadores, que são os critérios, eu estou comparando agora os projetos. Mas eu estou comparando os projetos em relação ao critério 1. Né? Imagina que você está selecionando a namorada, né? Então, aqui eu tenho namorada opção 1, opção 2, opção 3. E aí o critério aqui seja beleza. Então, em relação ao critério beleza, qual que é a menina que mais ganha, né? É basicamente isso. A menina 1, a opção 1, é 3 vezes mais bonita que a opção 2. E 6 vezes mais bonita que a opção 3, né? E assim por diante. Obviamente, o contrário é verdade, né? Se a opção 1 é 3 vezes mais bonita que a 2, a 2 é 0,3 vezes mais bonita que a 1. Né? Chego também nessa mesma matriz aqui, que a gente vai chamar de matriz A também, faço o somatório das colunas, faço a normalização, divido o total da linha pelo total da coluna, chego nesses valores aqui, faço uma média, então eu chego no peso da alternativa, né? Então, qual o peso da alternativa naquele critério, né? Veja a consistência disso, se eu fiz os julgamentos foi consistente, no meu caso deu 0,01, que é menor do que 0,1, está consistente. Eu agora vou para o indicador 2, então faço isso para cada um dos indicadores e encontro. O foco é esse W aqui, pessoal. Esse resto desses cálculos aqui é mais para ver a consistência do que eu estou fazendo, ok? É assim por diante. Então, eu chego, ó, em relação ao indicador 1, eu tenho o peso de cada uma das alternativas em relação ao indicador 1, em relação ao indicador 2, em relação ao indicador 3, em relação ao indicador 4, isso aqui eu já fiz, eu estava cansado, eu fiz com um site que eu vou passar para vocês, que você vai calcular, calculadora AHP. Ela também não é tão boazinha, você vai ter que fazer primeiro dos critérios, ele vai gerar isso aqui, e depois você tem que fazer mais 3 vezes para tirar esse peso aqui, e aí você vai ter que acabar usando o Excel no final para calcular. Né? É isso aqui, ó. Eu trouxe para cá, tá vendo essas colunas amarelas? Elas foram transportadas aqui para baixo, ó. Elas são essas aqui, ó. Né? São os pesos das alternativas em relação a cada um dos critérios. São esses pesos aqui, certo? Pode conferir aqui. 0,8 aqui, 0,8 projeto 4, né? Projeto 1 é 0,8. Tá vendo aqui? Projeto 1, 0,8 em relação ao indicador 4. E assim por diante. Eu copiei para cá. Vou até botar... copiar isso aqui para você entender que isso aqui são essas colunas amarelas aqui, certo? E aquela coluna verde lá de cima, que a gente calculou lá em cima, ela vem aqui, tá? Ela vem aqui, que são os pesos dos critérios. E aí o que eu faço no final é outra multiplicação de matriz, tá vendo aqui, ó? Multiplicar, no caso agora, essa matriz por essa matriz, e ele vai chegar nesses valores aqui. Então, no final, ele apontou aqui, ó, que com 57% eu tenho que decidir pelo projeto 1, né? Se fosse lá escolher um celular, era o celular 1. Se fosse carro 1, apartamento 1. Se fosse a namorada 1, a opção 1, né? Certo? E assim por diante, né? Então, veja, é um métodozinho interessante. Ele é subjetivo, você mesmo que vai decidir qual critérios são mais importantes, mas ele tira a subjetividade porque ele inclui ali uma matemática, né, nesses cálculos, ok? Para finalizar, mas o que isso tem a ver com a administração pública, né? Falei com vocês que a gente utiliza desses métodos na administração pública, né? Por exemplo, isso aqui foi um exemplo de um trabalho que, lógico, não tinha como trazer todo para cá. E aí, a gente fez lá um mapa estratégico, e esse mapa estratégico tinha objetivos, né? Esse aqui é um exemplo fake, mas foi o que nós fizemos. E aí, cada objetivo tinha um peso. Esses pesos aqui foram feitos com HP, igual a gente acabou de fazer, não tem os pesos dos critérios, foram feitos com HP. Chegamos nesses pesos aqui, certo? Depois,
identificamos o quanto cada projeto impactava em cada um dos objetivos, tá? E aí, isso aqui é feito uma escala, por exemplo, 0,01 é muito pouco, impacta muito pouco. 0,2 impacta mais ou menos, né? Tipo, 0,6 é um impacto médio e, sei lá, 1 é um impacto muito alto. Então, o projeto E tem um impacto muito alto no objetivo 6 aqui, certo? E aí, o que se faz? Eu calculo, então, o impacto do projeto no negócio, na organização, né? Foi feito isso, a gente fez lá. E aí, basicamente, o quê? Multiplicando o impacto que ele tem no projeto pela importância do projeto que foi calculado lá com o método HP para definir qual que é o objetivo mais importante. Então, chegou-se nesses impactos aqui, 0,15, esse aqui 0,10, esse aqui 0,33 e assim por diante. Tá? E aí, obviamente, cada projeto tem um custo, então esses custos foram informados aqui, o custo de cada um desses projetos, né? Quando você vai fazer um projeto, você cota esses custos. Ah, vamos fazer um projeto, a conferência aí de Gurupi, né? O evento que vocês estão participando aí. Esse projeto tem um custo, né? Tem os palestrantes, às vezes, deslocamento, desenvolvimento de site, né? Muitas pessoas são voluntárias, né? Eu, por exemplo, sou voluntário aqui hoje, né? Mas muitas vezes não. Pessoal, estamos acabando, beleza? Só mostrar isso aqui para vocês. E, enfim, qual projeto eu devo executar, então? Beleza? Eu fiz a priorização dos objetivos com o HP, aquele que eu acabei de mostrar para vocês. Medi um impacto ali numa escala, tá? Calculei o custo dos projetos e calculei o impacto no negócio. Eu posso utilizar agora a programação inteira, binária, para dizer, então, qual projeto, então, eu devo executar. Se eu executar todos, eu teria um custo de 83, mas o meu orçamento disponível é só 45. Então, não tem como eu executar todos. Então, eu tenho que escolher qual que eu vou executar. Isso aí é restrição orçamentária. A vida real é cheia de restrição orçamentária. Você não pode ter tudo, né? O tênis da Nike, o celular do iPhone, o MacBook, o carro da Ferrari. Você tem que escolher qual que você vai querer. Aquilo que te traz mais retorno na vida, né? Aquele que maximize o seu retorno. Eu vou fazer de forma rápida. Dá para resolver isso aí através de programação inteira, né? O objetivo é maximizar o impacto dos projetos aprovados, que foi informado aqui, ok? As células que ele vai alterar são essas células aqui. Tá? Ele vai dizer para mim se eu faço ou não faço cada um dos projetos, né? Projeto A, projeto B, projeto C. Vai colocar aqui. E as restrições são só duas, que o valor dos projetos aprovados, que está nessa célula aqui, tem que ser menor do que o disponível, e dois, que essas variáveis sejam variáveis binárias. E aí seleciona Simplex, manda resolver no caso, e ele fala para mim aqui, no caso, executar apenas o projeto A, B, C. Eu vou gastar 38, no caso, sei lá, milhões, e eu vou ter um impacto de 0,58. Se você fizer um cálculo simples, com 46 do orçamento que você estava prevendo gastar, ou seja, 46%, 38 é 46% de 83, né, que é o custo total, nós tivemos 71% do impacto esperado. Ou seja, 58 é 71% do impacto total possível, que era de 82. Certo? Então, a gente usa isso aí na administração pública sempre que possível, obviamente, nem sempre é possível, tá? E é isso, outras questões a gente pode marcar um outro evento no futuro, se assim for necessário. Tá? Agradeço a todos pela participação e fique aberto para perguntas ou dúvidas, ou se a organização quiser passar alguma mensagem. O link da frequência está em anexo.
Se não tiver nenhuma pergunta, pessoal, se não tiver mais nada, eu vou parar a minha apresentação e agradeço a todos pela presença e grande abraço. Valeu, professor Frederico. Até mais.